dia. Essa semana é mesmo especial aqui na Assembleia Legislativa. A gente inicia a semana com um painel sobre a representatividade feminina na política e vamos continuar a semana falando sobre mulheres que de alguma forma fazem parte desse universo. E a minha convidada de hoje, ela é, vamos dizer, minha colega de trabalho, mas ela vai estar aqui por um outro motivo. A gente está acostumado a ver ela em reportagens, curtas premiados, super premiada, aliás. Mas hoje ela está aqui como escritora. A minha convidada de hoje é a jornalista Márcia Carvalho. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Bom dia. Olha, estou super honrada de estar aqui sendo entrevistada por você, que também é uma referência na comunicação maranhense, também premiada. E, assim, é um prazer ser o primeiro lugar onde eu vou falar dessa obra que é fruto da minha dissertação do mestrado. A Elda pode até... Deixa eu só te interromper, se não fosse aqui o primeiro, a gente já ia ficar com ciúme. Tinha que ser aqui, tem que ser aqui, claro. Tinha que ser. Márcia, você sempre foi uma jornalista muito inquieta, né? Você nunca está satisfeita, vamos dizer assim. Os insatisfeitos sempre chegam mais longe, né? Você nunca está satisfeita só com o trabalho que você está fazendo. Tem a reportagem, tem os documentários, você é a nossa documentarista oficial, vamos dizer, aqui na Assembleia Legislativa, né? A gente já sabe que o trabalho que vai sair de um documentário é sempre um trabalho bem feito, mas agora vem mais essa novidade. Depois de um mestrado, você resolve, não, isso aqui não vai ficar só numa dissertação de mestrado. Aí nasce um livro, é isso? Nasce um livro diferente, não é? Porque geralmente, quando a gente defende alguma dissertação do mestrado, a orientação é que a gente faça uma publicação da dissertação, da pesquisa. E aí o que ocorre? Eu fiquei inquieta, né? Eu falei assim, não, tudo bem, acho maravilhoso a gente publicar num livro, nossa pesquisa, nossa dissertação, afinal de contas foram 2 anos de trabalho, de pesquisa, mas pelo tema, eu achei necessário, né, trazer ele para um outro público, porque a minha dissertação, ela trata da história das mulheres no parlamento. Eu entrei no mestrado da Universidade Federal do Maranhão, mestrado em comunicação pública, modalidade profissional em 2022. Em 2024, eu fiz a defesa e dentro desse trabalho, esse produto, eu tinha que entregar algo, além da dissertação, que fizesse valer, né, aquele mestrado, um produto que trouxesse alguma coisa positiva para a sociedade. Nisso, eu fiz o site elaspolitica.com, porque ao longo da minha vida eu sempre me perguntei quem eram as mulheres na política nacional e, sobretudo, maranhense, não é? Porque a gente sabe que nessa estrutura patriarcal que a gente conhece, a mulher sempre foi invisibilizada em muitos caminhos e na política não foi diferente. Se tinha pouca informação sobre elas. E aí, na dissertação, eu consegui fazer um levantamento, porque eu fiz o recorte aqui para a Assembleia Legislativa e vi, com a ajuda de uma pesquisa anterior da professora Miri Ferreira, que até esteve recentemente aqui no teu programa, que ela fez um recorte de 34 até 2002, 2006, citando o nome das deputadas que tinham passado por aqui. Aí eu digo, vou atualizar isso. Mas onde está a história dessas mulheres? Porque elas chegam aqui no parlamento, terminam seus mandatos e somem, não é? Somem, ou então vão para outras atividades, ou para o executivo, ou enfim, ou voltam para a vida privada. Então eu falei assim, não, a gente tem que ter uma plataforma até para ajudar os pesquisadores, né, dessa área de gênero, que reúna as dificuldades que você passou, que eu passei, dessas informações, que eu passei. Né? Verdade, eu busquei isso porque eu procurava em todos os lugares e não encontrava, né, a história dessas mulheres. Então, já sei, chamei o professor lá, o meu orientador, e disse assim, vou fazer um site. Aí ele disse assim, você é corajosa. Eu digo, não, mas eu tenho que entregar algo que seja positivo para a sociedade. Fiz o site elaspolitica.com.br, reuni as biografias de todas as parlamentares que passaram por aqui, eu acho que 2 ainda. Desde 1934, e a gente começa com a Zuleide Bogé, que foi a primeira deputada aqui, até os dias de hoje, que nós temos a primeira presidente. E daí entreguei, defendi, ok, valeu. No ano seguinte, a gente teve, né, assim, o privilégio de ter sido inaugurado aqui na Assembleia o memorial do Legislativo Maranhense, que traz Zuleide Bogé, assim, o primeiro espaço, não é, que tem o nome de uma mulher. Interessante, foi, né? Porque você pegou lá de Zuleide Bogé
vamos dizer, a precursora dessa história Exato. toda, até uma outra precursora, que no caso é a deputada Iracema Que Vale, foi a primeira mulher. que veio como a primeira mulher Presidente dessa casa. de uma casa legislativa depois de 190 anos. Mas aí, juntando tudo isso, Memorial, Zuleide Borgeia, Iracema Vale, você resolveu também trazer essa coisa, dar um pouco mais de afetividade, vamos Exato. dizer assim, Aí, a essa história. Exato, baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências, porque eu tenho essas mulheres, assim, o destino me trouxe para cá, não foi nada planejado. Eu cheguei até aqui e comecei a buscar respostas para essas perguntas que começaram lá atrás, porque um dia uma menina... Eu tinha mais ou menos a idade da personagem. Eu vou falar do livro, que é O Chão de Coragem, da Júlia, né? Eu tinha mais ou menos a idade da minha personagem. Uma menina pegou e me disse assim, você sabia que a política é coisa linda? E isso ficou, ó, na minha cabeça, me provocou. E aí, né, essa provocação que a minha colega lá atrás fez para mim, fez também, me despertou a ideia de transformar toda essa minha pesquisa para esse público infanto-juvenil. E aí eu criei a história da Júlia. Né? Pois é, a história da Júlia, porque o nome do livro é As Aventuras de Júlia no Memorial. O Memorial ela já falou, a gente já sabe mais ou menos do que ela está falando, é nosso espaço aqui da Assembleia Legislativa, sempre aberto à visitação, contando a história dessas mulheres todas. Mas aí entrou Júlia. Quem é Júlia e o que ela veio fazer no Memorial? Então, aí a Júlia, também uma referência da minha vida, porque Júlia é o nome da minha mãe e ao longo das páginas do livro eu venho colocando algumas referências das minhas vivências, da minha experiência, do meu contato com outras mulheres, não é? E aí eu resolvi homenagear minha mãe também, né? Dando a ela o nome do livro. E Júlia é uma menina muito curiosa, que nessa idade dos 13 anos achava que aqui a Assembleia era um espaço só para homens engravatados. E a gente tem essa noção... Não estava tão errada. E aí a gente tem essa noção errada, não é? Porque hoje em dia a política ela é tratada de uma forma muito negativa e como você não tem acesso à história, à memória, acaba que essa geração mais nova cresce, né, com essa ideia de que aqui as coisas não acontecem de uma maneira legal. E principalmente os mais jovens, não é? Então, o livro vem para provocar. E ela achava que era isso, mas um dia a professora dela resolveu fazer uma visita aqui ao Memorial Zuleide Borgeia, não é? E isso tem acontecido aqui na Assembleia. Outro ponto que me inspirou. Exatamente. Né? Outro ponto de ligação, né? Exato. Visitas de escolas aqui no Memorial. E aqui, né, no Memorial, ela vem, entra e vê aquela sala bonita, né? De repente, algo mágico acontece e ela tem um encontro com as vozes da história. E aí a gente também não pode dar muito spoiler. Não pode contar o livro todo, não. Eu não posso dar. E aí esses personagens mágicos que a Júlia encontra fazem com que ela volte ao passado e conheça as pioneiras e comece a compreender que o espaço dela, menina, não é, também pode ser na política. Menina e meninos. É para todo o público. Você falou uma coisa interessante aí. Você disse que a ideia geral é de que a Assembleia Legislativa é o espaço mais formal para homens engravatados. E disse que, principalmente para essa turma mais jovem. Você diria que essa turma mais jovem, hoje, eles ainda não têm noção de que a Assembleia Legislativa, de que o Parlamento do Maranhão é um espaço para todo mundo, é um espaço para o jovem, um espaço para o homem, para a mulher, para a menina, para a jovem, para todo mundo. Será que essa ideia ela ainda não se disseminou? A gente ainda continua com aquela ideia de um poder acima da gente? Talvez, assim, não dá para mensurar isso, não é? Mas, assim, o propósito do livro é justamente isso. Plantar no coração das pessoas a ideia de que aqui também é um espaço para todos, não é? Um espaço de memória, é um espaço de leis, é uma casa que é uma instituição, que é um espaço formal, mas é a casa do povo, não é? Então, assim, eu não posso te dizer exatamente que a juventude pensa assim, mas diante daquilo que a gente vê e lê por aí, a gente corre o risco de uma imagem, não só aqui da Assembleia, mas de todas as casas legislativas. A gente sabe que nas casas legislativas as leis são
feitas e as leis são destinadas às políticas públicas para a sociedade. Então, é uma forma de tentar aproximar o público sobre aquilo que acontece aqui. Eles entenderem qual é o papel do deputado, qual é o papel, né, do vereador, do prefeito, porque a sociedade precisa compreender que a sociedade tem que estar atenta à política, porque nós somos seres políticos, não é? Claro, somos seres políticos e precisamos participar desse processo político, né? E a Júlia é essa menina, essa personagem que conhece as deputadas pioneiras e fica com o coração assim lotado de sonhos, não é? Também pensando, será que um dia eu posso me tornar uma deputada? E a gente já resolve outra questão, né? Vamos já falar dessa questão, que a gente vai só fazer um intervalinho aqui, né, nessa conversa. Junta duas jornalistas assim que gostam de conversar demais, o resultado é esse, a gente não consegue nem encerrar o primeiro bloco. Mas nós vamos fazer um intervalo e voltamos já, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o lançamento do livro Chão de Coragem, As Aventuras de Júlia no Memorial, que é da minha amiga jornalista, escritora Márcia Carvalho. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre essa participação feminina e sobre essa forma interessante que ela encontrou de mostrar a curiosidade de uma menina a respeito do trabalho de outras meninas maiores, vamos dizer assim, né? Hoje, Márcia, você diria que essa situação que a Júlia encontrou lá no começo, ela mudou? O que teve de mais representativo? Hoje nós temos uma Casa Legislativa com a maior representatividade feminina que já tivemos. Não estamos iguais, não estamos 50%, como diz a professora Mary Ferreira, a gente está andando muito devagar. Por exemplo, a Bolívia, que começou muito depois da gente, já está 50% a 50%, nós estamos muito longe disso. Mas o fato da gente já ter chegado a esse número pela primeira vez, isso significa que a gente está começando a trilhar um caminho ascendente, vamos dizer assim? Eu acredito, tenho esperança, porque quando você consegue num espaço institucional, e aí, assim, a gente sabe que é complicado para qualquer mulher chegar a ocupar esses espaços, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, nas empresas, grandes empresas, não é? Elas sempre têm que enfrentar muitos desafios para que elas sejam ouvidas, não é? O julgamento com a mulher, ele é muito forte. Mas hoje a gente vê uma diferença e graças ao trabalho dessas mulheres pioneiras, de inúmeras mulheres. Eu fiz aqui um recorte trazendo para a história das pioneiras, citando algumas mulheres, mas a gente sabe, se a gente for falar, fazer um levantamento, tem muito mais mulher aqui no Maranhão, inclusive referência. Nós tivemos a primeira governadora do Brasil que foi a governadora Rosiana Sarney. Nós tivemos a primeira prefeita eleita quando o voto ficou válido no Brasil, que foi a Joana Rocha Maranhão, depois da Alzira Soriano lá, né, porque era uma questão de Estado na época. A Alzira Soriano foi em Natal, Joana Rocha foi aqui no Maranhão depois que o voto foi legalizado, ela foi eleita lá em São João dos Patos. Então, assim, a história do Maranhão, das mulheres na política são referência. Né? O que não tinha era a pesquisa. E o trabalho dessas mulheres e das pesquisadoras que vêm depois, e eu não falo de mim, porque eu estou começando aí nessa história, mas da professora Mary Ferreira e de outras mulheres que estão à frente desse levantamento, é importante porque a gente precisa de memória. Um povo que não tem memória, ele fica só repetindo as mesmas coisas. E diante desse cenário onde o machismo é estrutural, o patriarcado ainda existe e se revela de uma maneira muito estratégica e sutil no dia a dia, na rotina, promovendo inclusive a questão da violência na política, não é? A violência de gênero na política, a violência contra mulheres no dia a dia, é preciso que a gente fique atento. Então, assim, o livro inclusive traz isso de uma maneira sutil e poética, voltada para o público, sobre a importância do próprio movimento feminista, que não é um movimento de mulheres contra homens, que é uma ideia errada que quis se implantar, mas ao contrário, é um movimento para unir homens e mulheres pelo um espaço mais igual. Então, assim, estamos caminhando e eu tenho fé e esperança de que isso mude. É lento, é devagar. É devagar. Toda mudança é devagar. Exatamente. Até para que ela seja duradoura, ela tem que ir acontecendo num processo devagar para se consolidar e chegar mais longe. Com relação às críticas e às dificuldades, a gente vê muita crítica
dizendo que as mulheres que são eleitas são normalmente de famílias políticas, são mulheres de deputados, são isso e aquilo. Quer dizer, como se o fato dela ser a mulher de um deputado, um ex-deputado, mulher de um prefeito, ela não tivesse nenhum valor, nenhuma representatividade e nenhuma possibilidade de estar naquele lugar. E não é bem o que a gente vê no nosso parlamento, né? Não. A gente está aqui para comprovar isso. E eu não estou puxando saco para ninguém, não, gente. A gente está acompanhando o trabalho das mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Se acompanha mais de perto, você fica lá dentro do parlamento, não é, Márcia? E a gente, no programa que eu apresento, No Toda programa, Mulher, Toda Mulher, eu tenho a exatamente. oportunidade de conhecer a história dessas mulheres, das deputadas estaduais e de outras mulheres que vêm aqui, né? Que tem apresentado um excelente trabalho, não só na área da política, mas em diversas áreas, como empresárias e tudo. E a gente sabe, sim, que essa é outra ideia, um estereótipo que vem para, de certa forma, anular, invisibilizar o trabalho dessas mulheres que chegam aqui. Porque é assim que eu penso também. Quem pesquisa a questão do gênero entende que essa mulher que chega aqui para ser deputada, ela fato tem relações familiares, e isso não só diz respeito às mulheres, os homens também. Exatamente. Os homens pois também. Porque ninguém fala isso de homem. Mas o que não se fala? Que essas mulheres, elas têm, lá naquela região dela, lá naquele município, elas têm uma base que elas constroem a partir do trabalho que elas desenvolvem. Geralmente na assistência social, são elas que escutam. Não que os homens não façam isso, gente, eles fazem sim. Mas elas recebem a população, elas têm um trabalho de escuta, de reconhecimento. Então, você não pode pegar e dizer assim, fulano de tal, a deputada X está ali, mas ela não deveria estar porque ela não representa. Ela representa, sim, uma parte da população que a elegeu, que ela escutou. E quando ela chega aqui na Casa Legislativa, inclusive nos municípios, ela transforma essas escutas em políticas públicas. Né, de informações que podem ser transformadas em políticas públicas. Exatamente. Isso que é legal porque ela já escutou essas reivindicações. Exatamente. Ela conheceu de perto essas necessidades e sabe o que aquela população precisa. Né? E tem um outro ponto. Elas e os homens conseguem trabalhar de um jeito muito harmônico, não é? Porque há diálogo aqui, há o respeito, há também o debate sobre cada política pública. É o ideal? Ainda não, né? A gente vive num país plural, diverso. O parlamento é um espaço plural. O ideal é que comunidades tradicionais estivessem representadas aqui, LGBTQIA+, estivessem... Né, não tem. Esse é o ideal. Mas as mulheres que estão aqui hoje, assim como as que estiveram em outras legislaturas, elas precisam que seu trabalho seja reconhecido. Aí entra aquele ponto. A tendência de ver a política pelo lado negativo ainda é muito forte. Muito forte, é. Quando é com relação à mulher, isso também se torna mais grave. E a Júlia, ela vem pontuando no livro essas questões de um jeito tão bonitinho. Gente, pois é, eu posso garantir que é uma leitura tão simples e tão fácil que todo mundo vai entender tudo que a Júlia entendeu, a gente vai conseguir entender sim. É simples, ó, fala da Anísia Floresta, da Deolinda Castro, da Celina Guimarães, fala de tanta gente que se a gente não conhecia, vai passar a conhecer, vai conhecer um pouquinho da história de todas as mulheres que participaram desse processo que abriu o caminho para que a gente chegasse até aqui. E só para lembrar, ele vai ser lançado nesta quarta-feira, não é isso? Aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? E eu queria falar uma coisinha antes de dizer, que é a ilustração do livro. Exatamente o que eu ia falar. O livro, pois é, o livro assim, é um trabalho de mulheres, porque ele é um livro que foi ilustrado pela minha filha, né, a Mai Janatan. Né? Ela que criou, eu dei a ideia de quem seria a Júlia, e a Mai conseguiu captar a minha ideia e transformou nas ilustrações, né, do livro. Né? Aqui, Maria Firmina dos Reis, a gente não foi uma política, mas fez política. As mulheres que não estão no parlamento e que também trabalham na sociedade pela melhoria da sociedade. Não é só quem está no parlamento, não né? É. Então ela captou muito bem, e assim, eu queria deixar isso muito, né, destacado. Isso é muito bom. Porque esse é um trabalho afetivo. Muito afetivo, gente. A personagem tem o nome da sua mãe e
a participação especial na ilustração é da Mai, que é sua filha, né? São homenagens singelas que a gente faz para reconhecer essas mulheres Dá um fortes. calorzinho no coração, é isso, né? Muito, gente, muito. E aí, sobre o lançamento... Sim, o lançamento, vamos falar, fale aí, quando é o lançamento? Amanhã, quarta-feira. Nesta quarta, um lançamento simbólico aqui na Assembleia, porque não podia ser em outro lugar, né? Tinha que ser aqui com as deputadas. Ali perto, aqui, mas vai ser ali no hall do plenário, que é um espaço de circulação, e a gente vai, a partir das 8 horas, 8h30 da manhã, é uma coisa muito rápida, eu sei que é cedo, mas a gente vai fazer a entrega, inclusive eu desejo nesse momento entregar alguns exemplares para algumas pessoas, para a biblioteca daqui, para a creche, escola, para deixar esse material guardado, para que outras pessoas possam acessar. Então, assim, todo mundo está convidado, porque é a Casa do Povo, não é? Claro, mas vai ter um outro lançamento depois, oficial. Teremos outro lançamento no dia 22, no Espaço Casting Kids, né, da nossa querida Carla Bianca, ali no Shopping São Luís. Ainda não definiu o horário, mas também será aberto ao público. Depois a gente divulga com toda certeza, aí sim todo mundo vai poder participar. Aqui vai ser aquela coisa mais formal, mais protocolar, cedinho, 8 horas, 8h30 da manhã, porque logo às 9h30 começa a sessão. Então a gente tem pouco tempo para mostrar esse trabalho. É importante ser mostrado nessa semana, inclusive por esses eventos que eu estou falando que está acontecendo aqui. Então vou aproveitar para falar sobre essa participação das mulheres na política e sobre mais mulheres na política. No que vem já um ano eleitoral, né? A gente precisa incentivar essa vontade, essa participação, e através de ações assim que eu acho que a gente chega lá, viu, Márcia? Exato, e isso tem acontecido quando você fala assim, será que vai mudar? Não vai? Está mudando justamente porque essa representatividade está maior, e a gente vê que esse tema está com bastante evidência. E aí, quem quiser conhecer também um pouco mais sobre a história da Júlia, tem o Instagram dela, né? O @Júlia no Memorial. Ainda estou construindo, porque a gente sabe, né? Muita Júlia coisa, porque eu também sou mãe, trabalho, pesquiso, a gente tem inúmeras jornadas. São só 24 horas, né? São só 24 horas. Pois Graças a Deus. Viu? Ainda bem, né? Ainda bem, senão a gente não parava. Ótimo. Olha, então está todo mundo convidado para esta quarta-feira, a partir das 8 horas, aqui no hall da Assembleia Legislativa. E logo depois a gente divulga a outra data, que já está divulgada, na verdade, 22, dia 22 o horário de novembro. Só que falta confirmar, mas até lá a gente passa todas essas informações, porque você não pode perder, você não pode deixar de ler esse Chão de Coragem, que é uma coragem da Márcia Carvalho. É uma coragem de todas nós. Como escritora, de mostrar o resultado desse trabalho, dessa dissertação de mestrado dela, que está rendendo todos esses frutos. Marcinha, querida, parabéns. Obrigada, parabéns mesmo por esse trabalho todo. Eu conheço o seu trabalho, conheço a sua dedicação. Quando eu vou trabalhar com você não deixa eu descansar, né? Mas eu acho que é assim que se chega a bons resultados. Parabéns mais uma vez e que Júlia venha com outras novidades por aí. Com certeza, eu também quero te dizer que você é referência, né? Eu sou daquela pessoa que aprende. Eu estou sempre buscando aprender com as mulheres que me cercam, as pessoas que me cercam, os homens também. Sempre a gente tem que estar com o coração aberto para aprender. Isso, não é? O aprendizado é essencial para a gente evoluir, né? A recíproca é verdadeira. Depois dessa rasgação de seda, a gente encerra o programa falando ainda que está todo mundo convidado para este lançamento e para esta semana especial que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, nesta segunda-feira, nós tivemos a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, que esteve aqui para fazer uma palestra magna sobre essa mais representatividade de mulheres na política e a necessidade de que isso aconteça com a participação de todo mundo que de alguma forma se interessa por esse assunto. Tchau e até a próxima. Tchau.